Hoje nós vamos falar um pouquinho de cura. Amém? Quem crê que Jesus Cristo cura, diga amém. Amém. Pois Ele cura. Ele tem poder para curar. A gente ora e Deus dá resposta de vitória para a gente. A gente tem que usar da fé. E a fé, ela move o sobrenatural de Deus em favor da vida da gente. E eu quero conversar com vocês hoje de uma passagem da Bíblia de milagre, de cura, que está exatamente no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 14. O verso diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Podemos assentar. Era uma palavra de alerta dada por Jesus. Geralmente, quando a gente fala em doença, em enfermidade, a gente pergunta: por que a gente tem que ficar doente, né? E às vezes a doença ela acontece por conta da fragilidade do corpo, uma série de outras coisas. A gente está realmente sujeito a bactérias, a tanta coisa que pode adoecer o nosso corpo. Mas a Bíblia diz também que existem doenças que são chamadas de enfermidade. Por isso que você sempre vê na Bíblia Jesus distinguindo doença e enfermidade. A Bíblia diz que ele veio para levar nossas doenças e nossas enfermidades. E a conotação de enfermidade pela Bíblia é muito diferente de doença. A enfermidade já é alguma coisa que pela Bíblia tem conotação espiritual. Jesus, quando libertou aquela mulher que tinha um problema na coluna, que andava encurvada, diz a palavra que Jesus repreendeu o espírito de enfermidade dela. E quando ele repreendeu, a mulher ficou sarada de um problema que ela tinha na coluna, tentando mostrar para nós que há uma diferença entre enfermidade e doença. Mas há doenças também que às vezes elas são consequências das nossas falhas, imperfeições e pecados mesmo. Às vezes a gente tem que tentar se acertar com Deus, porque algumas doenças pegam um gancho muito nas falhas, das imperfeições da gente, para poder gerar determinadas limitações para nós. E muitas vezes, para que isso seja resolvido, é necessário haver ajuste com Deus. A gente precisa se ajustar com Deus em algumas coisas, para poder então sermos blindados de determinadas coisas também. Baseado no que nós vamos ouvir nesta tarde, tudo indica que, no caso desse homem que eu vou contar a história, o problema dele era um problema gerado por pecado, que Jesus chegou e disse: olha, arruma a tua vida, acerta as coisas, para que não te aconteça coisa pior, o que prova então que ele estava praticamente atraindo aquilo para si por conta de alguma atitude distorcida, alguma atitude realmente fora de um posicionamento mais exigido por Deus de ações. Vejam bem, Jesus estava em Jerusalém e ele resolveu visitar um lugar. O lugar que ele foi visitar era o tanque de Betesda. Tinha lá um tanque e a tradição dizia que de tempo em tempo um anjo descia aquele tanque e agitava as águas do tanque. E qualquer pessoa que descesse no tanque com qualquer tipo de enfermidade era curado de qualquer doença na hora. E por conta disso, se concentrou lá nesse lugar muitos doentes, porque em volta do tanque haviam 5 pavilhões, e sob aqueles pavilhões, uma multidão ficava ali esperando o agitar das águas, que se dizia que os anjos desciam, ou que o anjo descia e agitava a água, e quando a água agitava, era aquela concorrência, todo mundo muito tenso ali, naquela expectativa de observar e perceber que a água estava agitada para poder descer primeiro do tanque, e havia sempre muita tensão com respeito exatamente a essa concorrência que havia no lugar. E Jesus Cristo resolveu fazer uma visita no lugar. Mas quando ele foi lá, ele foi levado por uma única razão: curar uma pessoa. Haviam muitos doentes ali,
Mas ele estava focado em um, que com certeza ele tinha os motivos para ir lá para poder curar esse doente. E quando ele chegou lá, estava lá o homem, deitado em uma cama, na beira do tanque, e diz a palavra de Deus que Jesus se aproximou desse homem que estava deitado na beira do tanque e fez uma pergunta para ele: tu queres ser curado? Uma pergunta parece totalmente fora do contexto, visto que o sujeito estava ali, o lugar era um lugar que só tinham pessoas doentes, que estavam querendo a cura, e Jesus vai e pergunta para aquele homem: tu queres ser curado? Por que Jesus fez essa pergunta? Por uma única razão. Às vezes Deus provoca você para poder falar. Deus precisa ouvir as tuas dores, e a melhor maneira de você ser provocado e falar é exatamente quando você está necessitado. Deus quer que você fale, que você seja específico naquilo que te incomoda, naquilo que te gera dores. E Jesus sabia do que aquele homem precisava, sabia que ele estava doente, sabia o que ia fazer com ele, mas precisava ouvi-lo, precisava então provocá-lo para ele poder abrir o coração, liberar a alma e falar para Jesus o que o incomodava, o que ele estava sentindo. E quando Jesus então perguntou para ele: tu queres ser curado? Ele começou já a abrir o coração e falar das suas dificuldades. Ele disse: Senhor, eu quero, mas o problema é que sempre que a água é agitada, vai alguém e desce lá primeiro do que eu. Sempre que a água do tanque é agitada, eu tenho dificuldade, porque meu problema é nas pernas. Quem tem um problema que não o gera dificuldade para a locomoção, chega no tanque primeiro que eu. Ele quase que pedindo para Jesus ajuda, se fosse possível de alguém poder ajudá-lo, e jogaram no tanque. Ele já estava na beira do tanque, ele só queria uma ajuda para poder descer primeiro, visto que a primeira pessoa que descesse ao tanque era curado de qualquer doença. Jesus olhou para ele e viu todo o lamento dele, aquilo que o incomodava, a dificuldade que ele tinha, e disse para ele essas palavras: levanta-te, toma a tua cama e vai embora para a tua casa. Aquele homem recebeu essa palavra que entrou de uma maneira poderosa no coração dele. Ele recebeu aquela palavra de bênção dada por Jesus, e a fé dele foi suficientemente forte para ele poder simplesmente absolver aquela unção, aquele poder de cura. E na mesma hora que Jesus Cristo falou isso para ele, ele ficou em pé, sarou na hora as limitações, as dificuldades que havia nas pernas, a paralisia desapareceu e ele ficou em pé. E Jesus imediatamente saiu daquele lugar, porque ele não queria chamar atenção e haver um verdadeiro tumulto, todo mundo querendo cura. Mas Jesus entendeu que aquele homem era que tinha fé para ser curado, e ele saiu escondido do lugar. E o homem sarado pegou a cama dele, arrumou, colocou debaixo do braço e foi embora para casa. Meus irmãos, aí começou o grande problema. Pegar a cama e ir embora para casa. Os judeus se revoltaram. Por quê? Porque aquele dia era um dia de sábado. Se era um dia de sábado, pelas leis judaicas, as pessoas não podiam carregar carga nenhuma. Não podiam carregar carga, porque havia uma lei que dizia que ninguém poderia carregar cargas no dia de sábado. Isso está lá em Jeremias 17, 21, dizendo que a lei dizia para os judeus que no dia de sábado eles não tinham que carregar carga nenhuma. Assim diz o Senhor: guardai-o por amor da vossa alma, não carregueis carga no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. E de repente os judeus olham, viram um homem andando na rua de Jerusalém carregando uma cama. Havia um patrulhamento por parte de alguns judeus observadores da lei,
que quando viu que alguém estava burlando a lei, eles iam em cima que não a polícia e faziam pressão. Por que você está fazendo isso? Você não sabe que não pode fazer? E foi exatamente isso que eles fizeram com o homem. Quando viram o homem carregando a cama, vamos ver versículo 9 até o 10, do capítulo 5. Versículo 9 até o 10. Olha o que diz aqui. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Por que você está carregando essa cama? Eles perguntaram para o paralítico que tinha sido curado. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Ele disse: eu estou carregando a cama porque quem mandou foi o camarada que me curou, que ele não conhecia. Foi ele que disse para eu pegar meu leito e ir embora para minha casa, para eu andar. Os judeus que faziam parte do patrulhamento: mas quem foi que... Quem é ele? Quem é essa pessoa que mandou você carregar a cama? Ele disse: eu não sei quem é não, ele falou. Eu só sei que ele mandou eu carregar a cama. Isso gerou uma polêmica, tudo por causa do legalismo da lei. Irmãos, é interessante você observar nessa passagem da Bíblia que Jesus vinha e quebrava protocolos. Algumas coisas que estavam muito arraigado em uma tradição de lei que limitava a vida das pessoas. Às vezes eles colocavam o legalismo, colocavam esses protocolos religiosos, litúrgicos, que eles ficavam gerando impedimento das pessoas serem abençoadas ou servirem a Deus direito, porque tinham que cumprir um certo protocolo. Jesus vinha e quebrava isso. Quando ele quebrava isso, os judeus ficavam revoltados, os judeus religiosos, aqueles envolvidos com a religião, se revoltavam contra Jesus. Mas Jesus tinha autoridade para poder fazer isso. Porque ele é o próprio Deus, e como Deus ele tinha autoridade de quebrar os protocolos que ele mesmo criava, de poder quebrar as regras, ele fazia isso. Havia uma regra, havia uma lei, mas para Jesus Cristo, o mais importante do que qualquer protocolo, o mais importante do que qualquer lei, era exatamente a dor e o sofrimento daquele homem, que ele precisava curar exatamente para poder livrá-los das suas dores. É isso que acontece nos dias de hoje. Jesus, ele se preocupa com você. Às vezes ele olha para você, você clama a ele, merecimento você nem tem, porque ninguém tem merecimento de nada. Mas a graça dele, associado com a sua fé, ou a graça de Deus associado com a confiança que você tem, é suficiente para simplesmente o sobrenatural de Deus agir para socorrer você dentro de uma necessidade. Eu não sei quais são as necessidades que você tem. Eu não sei quais são os problemas que você está tendo. De repente a coisa não está, quem sabe, limitada em uma situação física igual a essa, mas de repente as suas limitações podem ser outras, ou as suas dificuldades podem ser em outras. Coisas que te incomodam, coisas que te machucam, coisas que te atrapalham, coisas que te limitam em algum sentido. E de repente você para e diz: mas será que Deus vai estar preocupado comigo? Será que eu mereço alguma coisa? Eu digo: não merece nada. Mas a preocupação de Deus e a misericórdia dele faz ele ter esse desejo de alcançar você, para poder livrar você da sua dificuldade, do seu sofrimento, porque esse é o prazer de Deus. Nos livrar, nos libertar daquilo que nos prende, nos libertar das nossas dificuldades. E ele não olhou aquele homem como um critério de ver a religião que ele tinha, ou o nível de envolvimento que ele tinha com a religião da época. Jesus olhou unicamente para o sofrimento dele. Só que os religiosos se prendiam da questão voltado à liturgia, a todos aqueles preceitos da lei, e foram em cima: tu não pode carregar essa cama, é proibido, a lei diz que você não pode fazer isso.
Se ele mandou você fazer isso, ele está errado. Essa pessoa que fez isso está completamente errada. E houve uma discussão, uma revolta, unicamente porque uma cura aconteceu num sábado e porque Jesus mandou o homem carregar a cama no sábado, que quebrava uma regra. Os dias se passaram e um dia Jesus vai no templo. Quando Jesus chega no templo, quem vem descendo as escadarias do templo, andando normalmente com as pernas normais? O paralítico, o ex-paralítico. Ele vem descendo, Jesus olha para ele, e ele olhou para Jesus e viu que era Jesus. Aí Jesus deu aquela palavra de alerta, uma palavra que se coloca muito bem para nós depois de uma bênção, depois de uma cura. Depois de receber alguma coisa de Deus, é necessário haver mudança de postura, é necessário haver uma mudança, às vezes, de comportamento em muitas coisas, é necessário nós nos adequarmos a Deus de uma maneira melhor. Jesus parou, olhou para ele, ele conheceu Jesus. Jesus, olha que tu já estás curado. Você recebeu a cura, que bom. Mas eu vou dar uma palavra para você. Procura arrumar a tua vida, disse Jesus. Procura arrumar a tua vida. Você já está curado. Ajeita as coisas, não peques mais, disse Jesus. Para que não te suceda alguma coisa pior, disse Jesus. Jesus, que é Deus, e conhecia a vida daquele homem, com certeza sabia de alguma coisa oculta da vida dele que não era bom para ele, que o atrapalhava, que o dificultava. E Jesus, de uma maneira muito delicada, muito carinhosa, sem tentar expor, sem tentar constrangê-lo, mas deixando claro que ele sabia detalhes da vida daquele homem, ele disse, não peca mais. Dá uma arrumada nas coisas, para que não aconteça coisa pior com você, porque de repente o que está acontecendo, tudo é consequência dessa falta de arrumar algumas coisas na tua vida, que gerou toda essa dificuldade que você tinha. O homem entendeu a mensagem. Jesus deve ter se apresentado, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou Jesus Cristo. Ele saiu dali e foi contar para o pessoal, olha, agora eu sei quem foi que me curou. E o pessoal, quem foi que te curou, os religiosos? Ele disse, foi Jesus. Foi Jesus? Aí os judeus pensavam, a gente tem que matar esse camarada. Ele fica quebrando regra, quebrando o protocolo das coisas, da lei, a gente tem que matar ele. Fica fazendo essas coisas nos dias de sábado. Queriam matar Jesus porque Jesus quebrou um princípio que ele tinha autoridade para quebrar. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus no outro verso. Versículo 18 do capítulo 5. A ira das pessoas, o legalismo, a religiosidade, a falta de bondade, a falta de misericórdia, a falta de tolerância, a falta de empatia por parte de pessoas que eram extremamente religiosas, envolvidas com a religião. Olha o que eles pensavam. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus ficaram tão revoltados que a gente tem que matar esse rapaz. Ele fica quebrando a lei, quebrando o sábado, criando essa situação, quebrando os protocolos, a gente tem que matar. Ainda fica dizendo que é filho de Deus. E foram em cima de Jesus. Pegou uma comissão, procuraram Jesus e foram pressionar Jesus. Foram pressionar Jesus, tentando questioná-lo exatamente por conta dessa situação toda, mas Jesus chegou e disse, olha gente, o problema é o seguinte, falou na cara de todo mundo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, falou. Eu não vou parar de fazer as coisas porque vocês não querem que eu não faça. Eu vou continuar fazendo, vou continuar trabalhando, fazendo a obra do meu pai.
eles ficaram furiosos. Mas não dava para contestar um fato, que era exatamente a cura do homem que era paralítico. Meus irmãos, o que é que eu estou querendo dizer para você? Jesus Cristo, para abençoar a sua vida, Ele está disposto a quebrar protocolos, a fazer qualquer coisa, porque você sempre é importante. Às vezes você não tem a noção o quanto Ele tem esse prazer de poder abençoar, de poder socorrer. Mas toda a bênção que Ele dá, todo milagre que Ele opera na vida da gente, tem sempre um sentido muito terapêutico de melhora, de mudança para nós. A intenção de Deus é exatamente fazer com que você, através de uma manifestação sobrenatural dele, de Deus, que vem te beneficiar em alguma coisa, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja relacionado com qualquer outra situação de dificuldade sua, que essa bênção venha simplesmente motivar você a ter uma aproximação maior e simplesmente entender melhor os seus ensinamentos e aplicá-las em sua vida e estabelecer os ensinamentos dele como estilo de vida para você. Deus nos abençoa sempre com esse propósito de ver melhor na vida da gente. Ele olha para você e muitas vezes vê o quanto você está em dificuldade, o quanto você está totalmente desorientado, totalmente perdido. De repente, alguns de vocês estejam aqui nessa situação sem saber o que fazer com um determinado problema, sem saber como lidar com uma determinada situação, sem saber como resolver uma dificuldade dentro de casa, muitas vezes sem saber como lidar com uma situação de um filho ou de uma filha. De repente aconteça ou esteja acontecendo com você algum tipo de problema que está tirando a tua paz, está tirando o teu sossego, e o pior dentro de tudo isso é que você não está sabendo o que fazer com o problema que você tem. Deixa Jesus te socorrer. Peça para Ele com fé, peça para Ele com confiança, tendo essa certeza. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema, Jesus tem o prazer de socorrer você. Então, nesta tarde, fica aqui para vocês essa passagem de cura, que foi muito impactante, pela forma como ela aconteceu, pela maneira como alcançou um homem necessitado. Que nesta tarde, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, venha alcançar você que tem uma necessidade. Que venha o poder de Deus para abençoar, para ajudar você e para socorrer você diante de situações que vão além das suas limitações e que têm deixado você totalmente refém de situações que você não sabe como resolver, como dar uma saída, como dar uma solução. Que nesta tarde você possa colocar nas mãos de Jesus, abrir o coração, explicar o que te incomoda, como foi o caso desse homem, falar quais são as dificuldades que você tem, e que através da fé, Deus possa ser o teu socorro nesta tarde de domingo. Possa ser a bênção que você está tendo necessidade dentro realmente das tuas precisões. Pensa nisso e que Deus abençoe e ajude você e as pessoas que nos assistem em casa, no nome de Jesus.